Lado Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Boa noite, o meu nome é Pedro. Estou com 53 anos e, apesar de ter pavor do sobrenatural, eu sempre fui muito receptivo para esse tipo de coisas. E desde pequeno eu via vultos, sentia presenças e coisas do gênero. Fiquei bastante surpreso em descobrir este canal e constatar que várias pessoas tiveram situações semelhantes e até muito mais assustadoras que as minhas. Bem, eu vou relatar alguns casos que aconteceram comigo. Já tive a sensação de ser agarrado várias vezes quando estava na cama à noite. Mais uma vez, eu tive uma sensação totalmente diferente que até hoje eu não sei explicar. Foi mais ou menos em 1993. Eu estava deitado na cama da minha mãe e estava acordado olhando para o teto. Eu lembro de ter olhado a hora e fechar os olhos. E nesta época eu tinha um pouco de insônia e estava bem acordado. Mas de repente o meu corpo enrijeceu todo e eu fiquei paralisado. Eu me sentindo vendado, amarrado e amordaçado em um lugar frio no meio de um matagal. O mais estranho é que eu via tudo sem enxergar. E mesmo de olhos bem fechados e sabendo os lugares de tudo no meu quarto. Bem, eu estava jogado no chão e tinha mais 6 ou 7 homens com roupas pretas. E eles estavam ali falando entre si. Porém, eu não pude escutar nada. Eles mostraram as suas presas enormes e pularam em cima de mim me mordendo. Eu fiquei pulando na cama com o impacto das mordidas. Mas graças a Deus eu não sentia dor. E só fazia o movimento do meu corpo sendo atingido. Ainda pude vê-los falando algo, porém sem escutar nada. E depois de vários minutos que pareceram horas, eu comecei a me mexer muito lentamente e cutuquei, chorando, a minha mãe e contei a ela tudo o que havia acontecido. E ela disse que eu havia sonhado. Porém, eu sei que eu estava acordado. Então, eu tratei de ficar colado nela para que, se algo acontecesse novamente, eu pudesse sacudi-la. Eu resolvi ficar de olhos bem abertos e não dormir para que nada mais pudesse me acontecer. E passado mais ou menos uns 20 minutos, eu senti novamente a mesma sensação. Mas desta vez eu estava cercado por paramédicos e legistas que deram causa do meu óbito como hemorragia. Disseram eles que todo o meu sangue foi drenado para fora do meu corpo. E eu nunca fiquei sabendo que entidade vampírica do astral me visitou naquela noite. Bem, contarei aqui o que aconteceu na minha viagem para Teresópolis. Teresópolis é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Eu ficava com uma moça que tinha uma casa lá, dentro de um condomínio fazenda, onde a maioria das casas são sítios. A família dela, mãe, pai, irmãos e irmãs e os respectivos namorados,
haviam me convidado para viajar com eles. A Ana resolveu não ir naquele dia, pois ela era sempre do contra. Mas como a mãe, o irmão e a irmã dela me adoravam, me obrigaram a ir sozinho e esperar por ela lá. E como eu adoro viajar, eu aceitei. O sítio não é muito grande, mas tem 2 andares com 2 quartos em cada andar. Os pais dela e a irmã e o namorado ficaram no primeiro andar. E o irmão dela e a namorada e eu ficamos no segundo andar. Obviamente eles em um quarto e eu no outro. O quarto em que eu fiquei haviam 2 camas. Uma ao lado da janela, quase embaixo dela, e a outra ao lado da porta do outro lado do quarto. O teto era um pouco baixo e era muito escuro, de tal forma que à noite não se enxergava nada dentro dele. Então, eu resolvi ficar na cama perto da janela, pois eu me lembro que aquela noite era lua cheia, e os raios da lua entravam pelas frestas da janela. E também, dali eu poderia ver todo o quarto. E como eu tenho mania de dormir com a porta fechada, de tanto ver vultos passando a noite, e também encostado na parede, sempre longe da porta se possível, eu poderia ver qualquer um que entrasse. Pois tal era a diferença de luz da escuridão do quarto e o lado de fora, onde era o corredor. Antes de viajar, eu tive um impulso, quase que uma obrigação, de levar uma lanterna, coisa que eu nunca fizera antes. Bem, passamos o dia numa boa, e na hora de dormir, cada um foi para o seu quarto, e eu resolvi pôr a lanterna do meu lado no chão. Testei várias vezes o local exato aonde colocaria a lanterna, para não precisar ficar tateando a esmo no escuro. Mais tarde, eu comecei a ouvir ao longe tambores, como se fosse um ritual pagão, ou índios, ou até mesmo ciganos. E este barulho vinha da mata que ficava do lado de fora do condomínio. E de repente, eu ouvi um barulho dentro do quarto. Rapidamente eu meti a mão aonde tinha deixado a lanterna e ela não estava lá. Então eu comecei a tatear freneticamente. E daí alguém falou comigo. "Não precisa se preocupar, querido. Sou eu. Posso entrar?" A voz era bastante rouca e tentava imitar a voz da mãe da Ana, que sempre me chamou assim. Então, eu logo pensei o que a dona Sueli estava fazendo ali. E o que o marido dela iria pensar? Porém, mais uma vez, ela perguntou se poderia entrar. Então, no impulso, eu disse a ela que era melhor não. Mas daí eu me lembrei que era impossível ela entrar no quarto sem que eu visse, por causa da diferença de luz entre o quarto e o corredor. Mas quando eu me lembrei disso, eu ouvi um rosnado e a lanterna apareceu no lugar onde deveria estar. E quando iluminei o lugar de onde vinha o rosnado, não havia nada lá. Apavorado, eu voei escada abaixo e fiquei sentado na sala esperando o dia clarear. Ainda bem que a Ana resolveu ir no dia seguinte e tivemos uma noite sem nenhuma visita de nenhum vampiro. Porém, no outro dia, eu acordei quase 2 horas da tarde e achei aquilo tudo muito estranho porque eu havia dormido cedo. Porém, eu estava exausto e só acordei porque a Ana me chamou, dizendo que eu dormi mais que a cama. Em seguida, ela me perguntou o que era a marca de 2 bolinhas vermelhas no meu pescoço. E eu, muito assustado,
Corri e fui até o espelho do banheiro e lá eu pude constatar que era algo semelhante a uma mordida com 2 perfurações. Bem, eu não podia contar aquilo para ninguém, porque é mais fácil alguém acreditar em lobisomens do que em vampiros. Mas sem muita experiência com esses assuntos e sem saber o que fazer, eu fui de cara na crença popular. E sempre antes de dormir, eu comecei a passar essência de alho no corpo e principalmente no pescoço. E a partir de então, tudo parou. Os pesadelos, as visões e os ataques. Eu me lembro de repetir tudo isso por quase um mês. E depois eu nunca mais utilizei alho. Eu só sei que desde então eu nunca mais fui atormentado por vampiros. Já vi vultos, demônios, espíritos e várias outras entidades. Porém, vampiros nunca mais. Boa noite. Valdemir Gomes de Oliveira é o nome de um veterano taxista, morador de Ipauçu, São Paulo, que por muito pouco, no final de fevereiro de 1973, ele não teve o seu sangue sugado por uma criatura que ele disse ser um vampiro. O motorista era dono de um ponto de táxi no centro de Ipauçu. E assim, ele contou ao Notícias Populares. Ele disse que levava um passageiro para Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Após deixar o cliente no bairro, ele aproveitou a longa viagem, cerca de 300 quilômetros, para visitar parentes e fazer compras na capital paulista. E durante a volta para a sua cidade, ao se aproximar do município de São Roque, São Paulo, o taxista resolveu parar num bar para se alimentar. E foi quando um homem alto e loiro, trajado elegantemente com terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentou-se ao seu lado e iniciou um diálogo amigável com Valdemir. Pois é, eu estou com o motor do meu carro fundido e não posso prosseguir a viagem para o Paraná, disse o misterioso interlocutor ao motorista. Olha, eu vou para Ipauçu, perto de Ourinhos, na divisa com o Paraná, respondeu Valdemir. O homem então se apresentou ao taxista. Bem, eu me chamo Baron Franks. Eu sou médico, viúvo e tenho 56 anos, mas não exerço mais a minha profissão, contou. Pois não, com muito prazer eu levarei o senhor até Ipauçu, disse o taxista. E logo os dois seguiram viagem. No caminho, ambos conversaram sobre os mais variados assuntos, entre os quais mulheres, música e principalmente futebol. O médico até revelou a sua paixão pelo Santos. Bem, já se passava das 2 horas da madrugada e a lua brilhava redonda quando os dois chegaram num trevo de acesso a Ipauçu, no quilômetro 350 da rodovia Raposo Tavares. Valdemir então diminuiu a marcha do carro e parou num acostamento. Bem, o senhor pretende ficar aqui no trevo ou deseja tomar uma condução até o Paraná? Perguntou o taxista. Eu fico aqui mesmo, respondeu o médico, que agradeceu cordialmente com uma nota de 50 cruzeiros. Ao entrar no carro, após se despedir do médico, Valdemir fora alertado pelo mesmo que o pneu traseiro esquerdo estava furado.
e quando se agachou para desapertar os parafusos da roda, ele foi atacado violentamente pelo médico. De início, Valdemir pensou se tratar de um assalto, mas logo percebeu que fora atacado por um monstro. Segundo contou ao Notícias Populares, o tal médico alemão havia se transformado num vampiro, que a todo custo tentou abocanhar o gargalo do taxista. Extremamente religioso e grande devoto de Padre Cícero, o velho chofé lembrou-se da pequena medalha com o famoso sacerdote cearense, a qual sempre trazia pendurada em seu pescoço. E foi com uma breve oração que Valdemir conseguia acalmar a fúria da medonha criatura, que sem balbuciar uma só palavra, ele desapareceu de forma misteriosa. Boa noite. O relato que vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Os meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. O meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco naquela região, e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. E para atender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. A minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a estas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia, as suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando para sua casa, de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, e quando, em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. E com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. E por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano, segundo as testemunhas contaram. E com isso as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas e todos ficaram atentos a todo o som externo. E quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus, todos se levantaram e correram para o lado contrário.
Algumas das pessoas começaram a chorar e a rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada e a minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. E nesse instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como se algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava e parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso, tudo parou. E o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. E neste momento, um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacavam. E antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível de algo podre que era insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer como uma única e disforme massa de gente amontoada. E quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura, com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a roleta e parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, e em seguida deu as costas, desceu do ônibus e desapareceu no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque e totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. E alguns longos minutos se passaram quando um outro ônibus encostou ao lado desse. Um outro motorista que foi chamado para socorrer o carro estragado foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista que ainda não havia retornado. Por sorte, ele estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias em jornal e entrevista com as vítimas. Grupos de busca procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Vários testes foram formulados sobre o que teria acontecido no ônibus, mas nada comprovado. Alguns animais mortos foi atribuído à criatura, mas nada ocorreu. Nos dias de hoje, aquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdido e sem explicação para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel e hoje irei contar um fato que aconteceu com o meu irmão Adriano. Quero ressaltar que o meu irmão não suporta mentiras, então vamos lá. Esse fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Os meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda e lá, além dos meus pais, moravam os meus avós também. O meu irmão hoje tem 32 anos. Mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha apenas 18. Era uma quaresma. E iria passar um filme à noite na televisão. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, o meu irmão combinou com o namorado da minha irmã de verem o filme na casa dos meus avós. E quando chegou a noite, por volta de 21 horas, o meu irmão
e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. Antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para o meu irmão ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Aí o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice no bicho. E depois, eles foram ver o filme na casa dos meus avós. Assistiram o filme e na volta para casa, o namorado da minha irmã foi para a casa dele e o meu irmão teve que voltar para casa sozinho, sendo que já eram mais de meia-noite. E na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada onde havia um córrego do lado direito, sendo que em um certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, ele se abaixou ao lado da estrada, esperou alguns minutos e ficou ali observando. E após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. E depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, os meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande. Tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande. O namorado da minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura. Sempre lembrando que era época de quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite. O fato a seguir se passou com a minha mãe, que se chama Vanessa. Na época do ocorrido, ela morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Era época de Halloween e a minha mãe estava fazendo compras no shopping. Ela tinha que pegar alguns doces e chocolates para entregar para as crianças em seu bairro. E depois de comprar tudo da sua lista, ela pegou as suas compras e levou as sacolas para o estacionamento do shopping. Mas ao voltar para o seu carro, ela notou uma velha senhora com uma grande sacola de compras se aproximando dela. "Oi, sinto muito incomodá-la", disse a velha senhora, "mas eu perdi o meu ônibus. Você faria a gentileza de me levar para casa? Pois as minhas pernas estão cansadas e passei o dia todo andando." A minha mãe estava de bom humor, então ela disse: "Claro, senhora, eu ficaria feliz. Vamos, entre." Ela abriu a porta para a velha e a ajudou a sentar-se no banco do passageiro. Então, ela andou ao redor e entrou no carro. No entanto, quando estava prestes a dirigir, a minha mãe percebeu algo que lhe deu calafrios pela espinha. A velha senhora tinha as pernas de cavalo e as pernas dela era peluda e curvada como as de cavalo. E no lugar dos pés eram cascos. A minha mãe não havia notado antes, devido ao longo vestido que a velha usava. Mas ao se sentar, o vestido subiu e as pernas ficaram à mostra. E quanto ao barulho que os seus pés faziam quando tocavam o cimento do estacionamento, a minha mãe achou que talvez fosse algum chinelo de madeira. A visão daquelas pernas de cavalo deixou a minha mãe extremamente assustada. Ela, para não chamar a atenção, pegou a sua bolsa e começou a procurar através dela. "Oh não", disse ela. "Eu não encontro o meu cartão de crédito. Eu devo ter deixado no shopping."
Olha, senhora, você pode esperar por alguns minutos, enquanto eu volto para ver se alguém o encontrou? A velha senhora aceitou. A minha mãe voltou ao shopping e encontrou um guarda de segurança e contou a ele sobre a velha senhora em seu carro, mas não disse nada sobre as pernas de cavalo. Juntos, eles voltaram para o estacionamento, mas o carro da jovem estava vazio e a porta do passageiro estava aberta. E no banco do carro estava a grande sacola de compras que a velha tinha levado. E no interior, eles encontraram uma enorme faca de açougueiro e um rolo de fita adesiva. A minha mãe entregou a sacola para o guarda e voltou para casa. Naquela mesma noite, por volta de 3:30 da madrugada, assim que as festas de Halloween diminuíram o ritmo, a minha mãe foi dormir. Mas pouco antes de pegar no sono, ela jura ter escutado o trotar de cavalo em volta de sua casa. Mas quando ela se levantou e foi olhar pela janela, ela escutou um forte relincho e um vulto correndo para a mata. Pois o bairro que ela mora, as casas são afastadas e tem várias matas. Naquela noite, ela também sonhou que aquela velha oferecia doces para as crianças no Halloween e as chamavam para dentro de sua casa, que era um casebre muito assustador. Então, lá dentro aquela velha se transformava em mula, porém com o corpo de mula e a cabeça humana. No caso, a cabeça da velha. E da sua boca saíam dentes enormes e pontiagudos, e ali mesmo ela devorava as crianças. No dia seguinte, saiu no noticiário o desaparecimento de 2 crianças naquele Halloween. E isso ocorreu no bairro em que a minha mãe morava. Bem, e só aí que a minha mãe ligou os fatos e também se lembrou que no Halloween do ano passado e do ano retrasado também houve desaparecimento de crianças. E foi aí que ela ligou a velha do estacionamento com o sonho e com o desaparecimento das crianças. Bem, ela até informou as autoridades, mas as mesmas nada puderam fazer, pois ninguém nunca tinha visto a tal velha e sequer sabiam onde ela morava. As câmeras de segurança do shopping registraram a velha saindo do shopping com uma sacola grande, mas a polícia não a localizou e também não ligaram ela com nenhum crime, pois naquele ano de 1995 existiam muitas denúncias e pistas falsas sobre o desaparecimento das crianças. Existiam até pessoas que confessavam os crimes, mas a polícia não achava nada que ligasse o suposto criminoso aos desaparecimentos. E se não há provas, não há crimes. Então, era somente mais uma pista falsa. Assim como eles encararam o depoimento da minha mãe, como apenas uma pista falsa, ou uma coincidência qualquer. O fato é que de 1990 a 1997 desapareceram 11 crianças no Halloween. Desapareceram 11 crianças nos períodos de Halloween. A minha mãe tem certeza que foi obra da mulher mula, mas o fato permanece um mistério. Será que era uma versão diferente da mula sem cabeça que temos no nosso folclore? Mas aqui no Brasil, a lenda da mula sem cabeça é de origem desconhecida e é evidenciada em todo o Brasil. De acordo com as regiões, sofre algumas modificações, principalmente no nome, passando a ser chamada, por exemplo, de mulher padre, mula de padre, mula preta, entre outros. Bem, não se sabe ao certo como surgiu o primeiro caso. Porém, segundo pesquisadores, seria resultado de uma maneira de pensar, comportar-se
e agir tipicamente relacionado à Igreja Católica, pois na sua origem a criatura seria o resultado de um pecado aos modos, costumes, princípios e condutas da Igreja Católica. Isso porque seria o resultado do que acontecia com todas as mulheres que mantivessem uma relação amorosa com um padre. E o que podemos deduzir, segundo muitos estudos sobre esta lenda, é que as mulheres que frequentavam igrejas nunca poderiam ver o padre como um homem, e sim como uma criatura especial, quase um santo, pois estava se mantendo e vivendo para pregar a palavra de Jesus Cristo, Deus e dos santos. E caso alguma mulher pensasse em namorar com o padre, saberia que viraria uma mula sem cabeça. Algumas pessoas juram terem visto a criatura, e segundo elas, a mula sem cabeça tem as seguintes características: é uma mula de cor marrom ou preta, e não apresenta cabeça no lugar, apenas fogo. Possui em seus cascos ferraduras que podem ser de aço ou prata, e o seu relincho é muito alto que pode ser ouvido por muitos metros, e é comum gemer como um ser humano. E ela costuma aparecer somente durante a noite, e principalmente de quinta ou sexta-feira, e ainda principalmente se for noite de lua cheia. Segundo a lenda, existem duas maneiras de acabar com o encantamento que faz a mulher virar mula sem cabeça. A primeira consiste em uma pessoa arrancar o cabresto que ela possui, e a outra forma é furá-la, tirando o sangue, no mínimo uma gota, com um alfinete virgem ou uma agulha que nunca foi usado. Bem, essa é a lenda da mula sem cabeça. E este fato é real e foi presenciado pela minha mãe. E desejo a todos uma boa noite. No inverno de 1987, me mudei com a minha família para uma fazenda que ficava nos arredores de São José dos Pinhais, aqui mesmo no Paraná. Eu tinha 10 anos na época e meu pai havia acabado de conseguir um emprego como caseiro nessa fazenda. Ele trabalhava como repositor em uma padaria que ficava em Curitiba. Porém, ele recebeu uma proposta do seu patrão para tomar conta dessa fazenda, já que o salário que ele recebia na padaria mal dava para pagar o aluguel e comprar os mantimentos para casa. Meu pai aceitou de imediato. Afinal, ele adorava a vida no campo e confesso que quando soube da notícia, eu me empolguei muito, pois para uma criança de 10 anos, tudo é novidade. Então, chegando o tão sonhado dia, nós mudamos para essa fazenda. Meus pais, minhas duas irmãs, uma de 15 e uma outra de 18, e a minha avó materna. Assim que chegamos, eu mal pude acreditar que estávamos mudando para um lugar tão grande e bonito como aquele. Afinal, eu nunca antes havia saído de Curitiba. Não sabia o que era a vida no campo e aquela fazenda era realmente muito grande. A casa principal tinha 6 quartos e todos suítes. Também havia 2 salas de estar enormes, uma cozinha, um banheiro principal, um alpendre na frente da casa e uma varanda nos fundos, fora uma área de churrasco aos fundos e também tinha uma piscina, o
curral, o celeiro, o chiqueiro e um rio que passava no final de uma mata que tinha aos fundos da fazenda. Aquele lugar era maravilhoso. Ar puro, clima gelado e um silêncio absurdo, que só era possível escutar o barulho dos animais da fazenda da mata. Nos primeiros dias, tudo foi diversão. Gostei demais do lugar, mas com o passar do tempo, tudo foi ficando chato, pois eu não tinha com quem brincar. Minhas irmãs eram bem mais velhas e ligadas em namoro, essas coisas. As fazendas eram distantes uma da outra, e por mais que meu pai recebesse visita frequentemente de outros fazendeiros da região, não havia outras crianças. Isso me tornava uma criança bem solitária. Meus únicos amigos eram na escola, pois estudava no centro de São José dos Pinhais. Mas depois da escola, meu pai sempre me levava embora. Bem, certa tarde, eu estava brincando sozinho na beira do rio que ficava depois de uma mata. E já havia explorado a fazenda e tudo aos seus arredores. Meus pais não se preocupavam quanto a isso. A única recomendação deles era para que eu não fosse para longe para não me perder. Bem, eu estava ali na beira do rio, jogando pedrinhas na água para as ver quicarem. De repente, vejo uma pedrinha acertando a água e quicando 5 vezes. Não havia sido eu. Então olhei para a direção de onde a pedra veio e vi um menino aproximadamente da minha idade. Ele era moreno e tinha um cabelo liso jogado para cima. Ele já veio me perguntando se poderíamos ser amigos. Eu disse que sim. Perguntei onde ele morava e ele disse que morava em uma casa depois do rio. Era um riozinho de cachoeira e a parte onde eu brincava era bem raso, dava para atravessar a pé. O único problema era a água, que era muito gelada. Ficamos a tarde toda brincando, até que ele me chamou para ir até a sua casa. Eu disse que não podia, pois a minha mãe não gostava que eu ficasse sumido por muito tempo. Então me despedi dele e fui para casa. Mas antes de ir, disse que o encontraria no dia seguinte, ali no mesmo lugar. Cheguei em casa muito feliz por ter arrumado um novo amigo e contei para os meus pais, que não deram muita bola. Pareciam não acreditar em mim. Bom, eu deixei para lá. E no dia seguinte, fui bem empolgado ver o meu novo amigo. Cheguei lá, ele já estava me esperando e com uma cara de raiva me perguntou por que eu havia me atrasado. Pedi desculpas e ele disse que já estava me esperando fazia horas. Então disse a ele que ele poderia ir até a minha casa quando quisesse, que eu morava na fazenda logo ali. Ele disse que estava tudo bem, mas por enquanto seria melhor não, pois talvez meus pais não gostassem dele. Disse que era bobeira, que meus pais eram legais. Mas bem, deixamos isso para lá e ficamos brincando ali por horas. Em um certo ponto da brincadeira, ele me empurrou dentro da água e a água estava um gelo. Então eu, bastante bravo, disse para ele não fazer mais aquilo ou eu poderia me afogar. Ele disse para mim não me preocupar, que ele sabia fazer respiração boca a boca. Disse que ia me ensinar e já foi me beijando. Disse para ele que não gostava daquilo e era melhor a gente continuar brincando. Bem depois de horas e horas brincando,
fui embora para casa e combinamos de nos ver no dia seguinte. Cheguei em casa e contei para as minhas irmãs e para minha avó sobre esse novo amigo. Mas somente a minha irmã de 15 anos e minha avó que acreditou em mim. Meus pais achavam que talvez fosse algum amigo imaginário e minha irmã mais velha nem deu ouvidos. O meu quarto ficava no andar de cima, virado para a frente da fazenda. Eu sempre dormia de janela fechada. Peguei no sono rapidamente. Deveria ser por volta de 10 da noite, quando de madrugada acordei com os cavalos relinchando. Eles pareciam estar inquietos com alguma coisa que os perturbava. Também percebi que a janela do quarto estava aberta, mas com muito sono e muito frio para sair debaixo da coberta, eu ignorei esse fato e logo voltei a dormir. Naquela noite, tive um sonho erótico com esse meu amigo. Não vou entrar em detalhes, pois isso não é o foco do relato. Acordei excitado e me assustei quando senti uma mão nas minhas partes íntimas. Era o meu amigo. Eu era muito novo para compreender tudo aquilo. Não sabia o que era sexo e muito menos parei para raciocinar como ele havia entrado no meu quarto. Mas algo de sobrenatural aconteceu. Assim que eu o vi, logo caí em um sono profundo e só fui acordar no dia seguinte. Me levantei assustado e logo percebi que a janela do meu quarto estava trancada, assim como eu deixei antes de dormir. Não poderia ser os meus pais que a fechou, pois eu era o primeiro da casa a acordar. E se eles tivessem fechado a janela durante a noite, significava que alguém a abriu minutos antes. Então, qual o sentido deles abrirem para depois fechar? Aceitei que tudo aquilo foi somente um sonho e deixei para lá. Mas algum tempo depois, quando meu pai foi dar comida para os cavalos, ele percebeu que a crina de todos os cavalos estavam traçadas, ao ponto do meu pai ter que usar uma tesoura para cortar as tranças. Disse a ele que havia escutado os cavalos inquietos durante a noite, mas meus pais disseram não ouvirem nada. Minha avó falou que aquilo era obra do Saci. Meu pai a olhou com uma cara de espanto e saiu para terminar de cuidar dos cavalos. Bem, os dias foram se passando, eu continuava brincando com meu novo amigo no mesmo lugar de sempre, perto do rio, e continuava acordando todas as noites com aquela mão em minhas partes íntimas. E assim que eu abria os olhos e via meu amigo ali na minha frente, imediatamente o apagava e só acordava no dia seguinte. Confesso que gostava muito desse amigo, porém, ele parecia querer algo além de amizade e com o tempo, as conversas dele eram somente sobre coisas obscenas. O assunto dele era só esse e eu era muito inocente para entender sobre esse tipo de assunto. E foi quando ele me encarou, fez um olhar malicioso que parecia me hipnotizar e em seguida passou a mão em minhas partes íntimas e foi fazendo aquelas coisas obscenas comigo. Como eu disse, eu não sabia o que era sexo. Não tinha nenhum conceito sobre isso e acho que era por isso que estava gostando. Até que de repente, eu me lembrei dos sonhos. Me lembrei que ele fazia igual acontecia nos sonhos. Daí, me dei conta que não era sonho, que tudo aquilo era real, e nessa mesma hora, parecia que eu acabara de me despertar daquele transe. Vesti minhas roupas e corri para casa. Chegando em casa, eu fiquei muito pensativo sobre aquilo tudo e na manhã seguinte contei tudo para minha avó.
Ela fez uma cara de preocupada e disse que eu deveria desfazer a amizade com esse amigo, que eu deveria ser firme e mandar ele embora, pois ele não era uma criança normal. Era um ser da mata que me traria problemas se eu não desfizesse a amizade com ele. Minha avó me proibiu de ir vê-lo, mas eu disse que precisava ir até lá e dizer isso tudo, ou senão ele continuaria aparecendo em meu quarto durante as noites. Ela me perguntou o nome dele, e eu disse que nunca havia perguntado, e ele também nunca disse. Minha avó disse que iria até lá comigo. Naquela manhã, meus pais não estavam em casa. Meu pai trabalhava recolhendo grãos de outras fazendas para levar para a cidade e minha mãe cuidava dos animais. Minha irmã mais velha estava na casa do namorado em São José dos Pinhais e em casa só estava minha avó, minha irmã mais nova e eu. Enquanto minha avó foi colocar as botas para entrarmos na mata, eu fui até minha irmã e contei para ela onde íamos. Minha irmã estava preparando as coisas para fazer o almoço, então não deu muita importância. E lá fomos eu e a minha avó. Chegamos na beira do rio, onde sempre nos encontrávamos, e o meu amigo não estava lá. De repente, começou um vendaval do nada. Eu e minha avó fomos rápido para dentro da mata para sair dali. Mas quando cheguei na mata para pegar a trilha de volta, a minha avó havia sumido. O vendaval sumiu tão misteriosamente quanto começou. Voltei para a beira do rio para ver se achava minha avó, mas ela não estava mais ali. Mas foi aí que percebi uma casinha bem perto, logo depois do rio. Engraçado que eu nunca vi aquela casinha ali antes. Imaginei que era a casa do meu amigo e provavelmente minha avó deveria ter ido até lá sozinha, talvez achando que eu tivesse indo para lá também. Atravessei o rio, que era rasinho, e fui até a casa, mas parecia que nunca chegava, e quanto mais eu andava, mais a casa parecia estar longe. Olha, eu caminhei em torno de 2 horas para chegar até aquele lugar. Já estava perdido, e quando pensei em voltar para trás, a casa misteriosamente apareceu a uns 20 metros de mim. Cheguei até a casa, a porta se abriu e logo apareceu meu amigo. Eu disse que estava procurando minha avó. Ele falou que ela estava lá dentro esperando por mim e me chamou para entrar. Eu, inocente e bobo, fui entrando e à medida que entrava, ficava admirado com a beleza daquela casa. Por fora, parecia ser pequena, mas por dentro era enorme e tinha brinquedos por todos os lados. Na sua sala, tinha vários autoramas com pistas gigantescas. Meu sonho era ter esse brinquedo. Para quem não sabe, autorama eram os carrinhos dos anos 80 e 90, muito parecidos com os Hot Wheels da atualidade. Fiquei encantado com o brinquedo. Ele me pediu desculpas por tudo que me fez de mal e que as coisas dali para frente seriam diferentes. Nós dois seríamos amigos para sempre e que eu poderia morar ali com ele e ter os brinquedos do mundo inteiro. E eu respondi com firmeza a ele: olha, eu não posso morar com você. Meus pais jamais deixariam. E mesmo se deixassem, eu não quero, pois eu amo a minha família e não troco por brinquedo nenhum nesse mundo. Eu te desculpo por tudo que você me fez, mas não quero mais ser seu amigo. Agora, chama minha avó para mim que precisamos ir embora. Ele virou para mim com a cara de piedade e disse: Kevin, você é meu melhor amigo.
não me deixe sozinho neste lugar. E eu fiquei imaginando como ele sabia meu nome, se eu nunca disse para ele. Então perguntei a ele o seu nome e ele, com um olhar furioso, com lágrimas saindo dos seus olhos vermelhos, disse com uma voz assustadora e séria: eu me chamo Saci. Meu sangue congelou no meu corpo assim que percebi que eu estava de frente com uma criatura em forma de criança. Eu tentei correr. Era a única opção que eu tinha. Mas ele me segurou e disse: se não vai ser meu amigo por bem, então vai ser por mal. Eu gritava, berrava, mas estava muito longe de casa para alguém me ouvir. Tentava me soltar, mas a força dele era descomunal. Ele me agarrou, começou a tirar minhas roupas, e eu tentei impedir a todo custo. Então ele puxava com mais força até rasgá-las. Ele começou a abusar de mim. Fechei os olhos para não ver nada, mas nos momentos que eu abria, eu via que não era mais o meu amigo. Aquele menino sereno e moreno claro, agora era um ser de pele escura, igual uma sombra. Ele já era um pouco maior e tinha somente uma perna que saía do meio da sua cintura. Seus dentes eram afiados como presas. Seu cabelo era enrolado e vermelhos como fogo. Ele me machucava muito com seu órgão genital. Então eu fechei os olhos e apaguei. Me lembro de acordar, já era de noite. Eu estava deitado em uma folha de bananeira, no mesmo lugar onde avistei a casa. Estava nu e congelando de frio. Fui achado pelo meu pai. Eu estava com muita dor. Minha avó foi achada jogada dentro de um buraco recentemente cavado ali na mata. Provavelmente era uma armadilha daquela criatura. Com muito medo de contar aquilo para os meus pais, eu acabei contando para minha avó, que posteriormente contou para o meu pai, com as palavras dela. Meu pai, muito furioso, saiu com os cachorros para a mata para encontrar aquela criatura, mas sem êxito. O que se sabe é que na manhã seguinte, os 4 cães de caça foram achados mortos. Minha avó levou um mingau de milho com leite condensado para a mata, porém ela encheu o mingau de pimenta. Naquela mesma noite, aquela fazenda foi atacada por um enorme pé de vento, e na manhã seguinte, os cavalos apareceram todos mortos, porém sem marcas ou sintomas pelo corpo. Meu pai ligou para o dono da fazenda e contou todo o ocorrido. O dono do lugar, que era patrão do meu pai, disse que aquilo era obra de um saci que morava naquelas matas e não entendia o porquê dele estar assim furioso, sendo que ele sempre foi muito meigo e dócil. Meu pai foi até a casa do seu patrão, em São José dos Pinhais, e arrumou uma briga feia com ele. Meu pai queria saber por que ele não avisou sobre o lugar. A coisa foi tão séria que deu até a polícia, e minha família, de todas as formas, tentou processar o patrão do meu pai, mas sem êxito, pois ninguém processa ninguém por eventos sobrenaturais. Foi feita uma perícia em mim e realmente foi constatado abusos, mas o advogado do patrão do meu pai tentou usar isso contra o meu próprio pai, já que ele era o único homem na casa. Naquela época, não tinham leis que protegiam crianças, e na maioria das vezes, os mesmos eram julgados como adultos. Então, acabou dando em nada. Saímos da fazenda. Eu me tornei uma criança solitária, pois sofria muito com o trauma, mas com o passar do tempo, fui me recuperando, esquecendo tudo aquilo, e de fato, passei a ter uma vida normal. Já muitos casos e reportagens na TV das pessoas que têm contatos com Saci e até os protegem dizendo que são criaturas do bem. Mas digo a vocês que
que estão ouvindo ou lendo esse relato. Essas criaturas são diabólicas e após se envolverem com essas coisas, sua vida jamais será a mesma. Boa noite. Olá! Eu aprendi há muito tempo que skinwalkers não são algo para se brincar. Muito pelo contrário. Na verdade, eles são assustadores e perigosos. O meu encontro aconteceu em Oklahoma alguns anos atrás. Eu estava trabalhando para uma equipe de construção e tínhamos sido contratados para fazer alguns trabalhos nessa cabana que um idiota rico queria reformar no meio da floresta. Trabalho bastante simples, pois era apenas algumas novas paredes internas, um novo isolamento, um novo telhado e alguns painéis solares para energia fora da rede. E além de estar literalmente no meio do nada, não era um trabalho difícil. Foram 2 semanas de trabalho e um salário sólido. Então, não foi um grande problema para nós. Isso aconteceu no 3º dia de trabalho. Um dos caras da equipe, o Jamie, já estava lá quando eu cheguei. E isso já era bastante estranho por si só. Só que ele sempre estava atrasado. Então, ele simplesmente desaparecia na hora do almoço. E novamente, isso em si era muito estranho, já que ele normalmente trabalhava durante o almoço, e não esperávamos que ele simplesmente desaparecesse. Eu e um outro cara da equipe, o Barry, fomos procurá-lo, enquanto o resto continuava com o trabalho. Fomos aos caminhões estacionados, mas não encontramos, e estávamos prestes a voltar para o galpão quando Barry viu algo. Havia um rastro de sangue saindo dos caminhões para a floresta, e obviamente pensamos que algo aconteceu com Jamie. E assim seguimos a trilha. E não demorou muito para descobrir o que aconteceu com ele. Encontramos o seu cadáver, e ao que parece ele tinha estado lá a noite toda. Barry quase vomitou com o cheiro do corpo. Eu estava prestes a dizer para ele voltar correndo e buscar os outros, quando eu vi o Jake nos chamar mais à frente. Então, logo Barry gritou e eu vi o porquê. Parado na nossa frente estava uma versão distorcida de Jamie. Não parecia certo ou natural. Tinha o rosto dele, mas estava todo pastoso e descascando. Haviam chifres em sua cabeça e tinha um sorriso aberto que mostravam presas enormes. Foi horrível. Ele apenas ficou lá, olhando para nós enquanto babava. E nenhum de nós se assusta facilmente, mas eu e o Barry começamos a correr no momento em que ele começou a andar em nossa direção. E em menos de 15 minutos retornamos ao mesmo local com o resto das pessoas e algumas armas que guardamos nos caminhões. E aquela coisa ainda estava lá comendo o corpo de Jamie. Eu estava carregando uma das armas, assim como o nosso chefe. Nós dois atiramos na criatura, mas a princípio ele nem se abalava com os tiros. Então, o chefe disse algo que eu não consegui entender, e logo em seguida ele disparou outro tiro. Daí, a coisa foi atingida e caiu antes de se levantar uivando e fugindo de 4. Ele ainda estava usando o resto de Jamie. Jamie
tinha sido despedaçado e a sua morte acabou sendo considerada um ataque de animal selvagem. Mas até hoje eu não consideraria o que quer que seja que fosse um animal. Mais tarde, eu perguntei ao chefe o que ele disse antes de atirar, mas ele se recusou a falar sobre isso. Conseguimos terminar as reformas sem mais problemas, mas depois eu descobri que o dono da casa desapareceu durante uma estada na cabana e nunca mais se teve notícia do mesmo. Bem, eu só sei que eu nunca mais quero ver aquela coisa novamente. Boa noite. Sempre gostei de acampar em lugares onde as pessoas não costumam irem. Cavernas que ninguém além de mim consegue alcançar. Penhascos considerados muito perigosos por outros escaladores experientes. E eu até passei uma noite no topo do Monte Everest. Dizem que às vezes eu tomo decisões inegavelmente estúpidas. É uma afirmação verdadeira, mas desta vez realmente eu me fodi. Há um pedaço de terra no Arizona que dizem ter pertencido a alguma tribo nativa americana há algum tempo. O lugar é realmente árido, mas há uma casa velha ali que parece ter sido abandonada por décadas, se não mais. Há muito planejava ficar lá um pouco, e como a pandemia manteve todos dentro de casa, eu achei que essa seria a oportunidade perfeita para passar uma semana lá. O mês de agosto chegou e eu sigo para aquela casa velha. Eu entro pela porta da frente e então eu vejo um coiote lá dentro. Excelente! Eu não sabia que haviam coiotes na área e eu lentamente recuei e afastei-me dele, até que ele ficou em suas patas traseiras, e aquela porra de coiote ficou de pé nas patas traseiras, e então ele falou: "Eu estive esperando por você, Julie. Por que você não entra?" Eu gritei igual louco e comecei a correr. Afastei-me cerca de 200 metros da casa antes de tropeçar. Olhei para trás e o vi saindo da casa. Não parecia mais um coiote. Bem, isso é difícil de explicar, mas parecia que estava se transformando em mim. Eu não fiquei caído para observar a coisa se transformar em mim. Foi quando me levantei e corri por 2,5 km de volta para o meu carro, pois no percurso de ida eu tinha feito a pé até a casa. Bem, consegui fugir e nunca mais vi a criatura. Mas novamente, eu nunca vou voltar para aquela casa na floresta, pois aquele coiote havia se transformado em mim, e com certeza era um skinwalker, e se eu não tivesse fugido, ele teria me matado, tomado a minha forma, e sabe-se Deus, até vivido a minha vida. Bem, eu só sei que eu nunca mais me aventuro por aquele lugar. Boa noite.